Por decisão do Supremo Tribunal Federal, criminosos que forem condenados por júri popular terão que cumprir a pena imediatamente, sem direito de recorrer em liberdade. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento acompanhou a votação, teve um placar apertado. Ô Pedro, para a maior parte dos ministros, a medida não viola os princípios constitucionais. Bom dia para você. Exatamente. Bom dia para você, Júnior. Bom dia, Kátia. E claro, bom dia também para todo mundo que está ligado na Itatiaia nessa sexta-feira. Bom, placar apertado e também um assunto bastante complexo, né? Por isso que a gente vai desenhar aqui que essa decisão do STF interfere nesses casos de julgamento do Tribunal de Júri que a gente conhece, né? Que a gente tem costume de acompanhar. Mas antes, só para a gente dar um contexto, ontem, Júnior, a gente falava sobre o aumento de penas para os casos de feminicídio, conforme aprovado pela Câmara dos Deputados, e esse tema do feminicídio volta aqui à nossa pauta justamente porque foi um caso de feminicídio que deu origem a essa discussão que teve essa conclusão ontem no Supremo Tribunal Federal. No caso, foi um assassinato que foi cometido no estado de Santa Catarina, um crime brutal, viu, Júnior? Um homem foi acusado de matar a esposa, crime que aconteceu em frente à filha dela, assassinato a facadas, enfim, um crime brutal, como eu disse, e logo após esse crime ele fugiu. Só que na sequência ele foi preso pela polícia, com ele estava em posse de armas de fogo ilegais, e aí logo depois dessa prisão, houve aquele procedimento que a gente já conhece, né? A Polícia Civil concluiu o inquérito, o Ministério Público ofereceu denúncia, ele foi levado a júri popular e esse júri popular decidiu por uma sentença de prisão de 27 anos e 8 meses, justamente por esse crime de feminicídio e também por posse irregular de arma de fogo. O juiz, que logo após essa decisão, decretou a prisão imediata do réu, só que a defesa apresentou um recurso alegando que ele não poderia ser preso justamente por conta dessa questão da presunção da inocência, ele era réu primário. E aí houve uma série de recursos que também é algo que a gente já conhece, né? Primeiro se apresenta um recurso ali na primeira instância, na segunda instância, esse caso foi subindo de instância até que chegou em 2020 ao Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, essa discussão, ela foi levada ali para o plenário virtual, que é onde os ministros somente registram seus votos, tentam formar uma maioria ali de forma mais simples e de forma mais rápida, só que havia certa divergência a respeito do tema e aí, portanto, esse tema foi levado para o plenário físico, né, que é onde quem costuma acompanhar a TV Justiça, vê os ministros ali no plenário discutindo, apresentando seus votos, e foi justamente aquele cenário ali onde os ministros tomaram essa decisão de ontem. Foi uma decisão da maioria dos ministros, né? E foi confirmada, portanto, a tese de que, vou abrir aspas aqui para o que foi decidido, a soberania dos vereditos do Tribunal de Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Ou seja, o que está decidido pelo STF? Se a pessoa foi condenada pelo Tribunal de Júri, não tem mais recurso que adiante, é cadeia e pronto. O júri popular, para quem não sabe, né, a gente trazendo aqui informação para o nosso ouvinte, é aquele júri que se reúne, né, feito por populares, que embasa a decisão do juiz e geralmente ele é usado, obrigatoriamente ele é usado para casos de homicídio, né, homicídio doloso, ou também para casos de feminicídio. Só que a votação, como a gente disse, Júnior, ela foi apertada, né? Isso porque haviam outras teses aí sobre o assunto que dividiram os votos dos ministros, né? Uma dessas teses é justamente do ministro Gilmar Mendes, que ia na linha contrária, né? Ele alegava que a execução imediata da pena ela não era permitida pela Constituição por conta dessa questão da presunção da inocência, né? Ou seja, uma pessoa ela só é de fato culpada pelo crime quando a justiça julga em última instância que ele é condenado, né? Então ele ia nessa tese, claro, abrir uma brecha para essa prisão preventiva, que é um instrumento da justiça, mas ia com esse entendimento. E ele foi acompanhado pelo voto de outros 2 ministros. Só que, olha só que curiosidade, né? Como eu disse, a votação começou em 2020 e essa tese do Gilmar Mendes foi acompanhada pelos votos da ministra Rosa Weber e do ministro Ricardo Lewandowski, que já estão aposentados, né? Mas, como a discussão começou há mais tempo, eles já tinham registrado seus votos e foram importantes para essa discussão que ficou meio dividida ali no STF. A gente ainda teve também votos que ficaram parcialmente vencidos dos ministros Edson Fachin
e Luiz Fux, que até admitiram a prisão imediata após decisão do júri, só que somente para casos quando a pena for superior a 15 anos de prisão, que é algo que está previsto ali no pacote anticrime, que é uma lei de 2019, ou então até nos casos de feminicídio. Só que essa tese foi vencida e o que prevaleceu foi o voto do relator, o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, no sentido de que essa medida ela não viola princípios constitucionais. E aí votaram a favor dessa tese os ministros André Mendonça, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. E como o STF tem esse poder de tomar uma decisão e a justiça tem que seguir ali o que o STF determina, então, a partir de agora, casos do tribunal de júri, a partir do momento em que forem condenados, é prisão imediata, e isso já está valendo em todos os tribunais do Brasil.